Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Nerd Rider. O material de hoje, como vocês já sabem, que a gente vai falar um pouquinho é Os Invisíveis, volume 2. Deixa eu até tirar do plástico aqui, que eu terminei de ler, eu botei no plástico de novo. Deixa eu até tirar. É um material assim que dá continuidade direta ao volume 1. Vocês vão entender, né, um pouquinho mais sobre alguns personagens. O nome desse volume, do outro era Revolução, desse é Apocalipse, né? Então é um material que vai dar continuidade direta. A gente já vai saber um pouquinho mais sobre alguns dos membros dos Invisíveis, né? Vai entender também um pouquinho mais o que são os Invisíveis e as pessoas que eles lutam contra, né? Vocês vão poder também ver aquele final bem típico de Tokusatsu, sabe? Suzuku, você... E aí? Aí o negócio acaba, você, pô, vai ter que ficar esperando até o próximo volume. Eu tô até com medo de ler o volume 3. Medo não, né? Eu tô até receoso de ler o volume 3, porque o volume 4 vai... Eu não sei quando é que vai chegar aqui. Aí eu vou ler o 3, aí o 4 demora, aí eu vou perder o fio na meada, aí eu teria que reler. Não que seja uma coisa ruim, mas assim, com um pouco tempo que eu tenho pra reler um material desse que é complexo, aí vai atrasar todo o processo. Então eu vou ver se eu consigo segurar um pouquinho. O 2 ainda tá fresco. Dar um tempinho para ler o 3 antes de, né, o 4 chegar aí, para poder dar um tempo. Vamos ver o que vai acontecer. Então, assim, como eu disse no vídeo 1, o volume 2 foi o primeiro volume que eu vi. Antes eu não sabia desse encadernado do Grant Morrison. Eu não sabia, não conhecia, já tinha ouvido falar dele por causa do Batman, etc, mas eu não sabia nada sobre essa obra. Aí eu vi essa capa. Foi quando eu vi essa capa que me chamou a atenção. Eu falei, deixa eu procurar sobre essa série para poder saber, né, ver o que é, do que se trata, para ver se é bom ou não. E aí pesquisei, achei interessante. A pessoa que falou sobre o que se trata colocou referências a Matrix, e aí o cara já me ganhou, porque eu sou mega fã de Matrix, é o meu filme favorito todos os tempos. Então me ganhou só nisso. E eu decidi comprar, né? Falei, pô, tem a ver com Matrix, eu vou comprar para ver como é que é. Então vamos lá. Os traços, eles não vão mudar muito. A arte, pelo que eu pude ver, ela vai ser estática, pelo menos até o momento. Você percebe o mesmo tom, com algumas variações em algumas histórias, mas você percebe mais ou menos o mesmo tom que no volume 1, né? No volume 1 da Revolução. Você consegue perceber o mesmo tom, a mesma dinâmica. O volume 1 acaba em uma situação que os Invisíveis estão em perigo, então ele retoma dessa parte. Primeiro de tudo, ele faz um flashback, ele mostra alguma coisa que aconteceu no passado. Se você comprar o volume 2, tem um recordatório, tem aqui, ó, a história até aqui, né? Previously on The Invisibles. Então você tem essa parte aqui, rolando, te dando uma pesquinha também de quem são os personagens. No caso tem o nome só de guerra deles. Então King Mob, Ragged Robin, Lord Funny, Jack Funny, ou Fanny, Lord Fanny, Jack Frost e Boy, que é uma mulher na verdade. Então você tem aqui falando os personagens, um pouquinho deles e tal. E aí você tem esse flashback que você só vai entender mais pra frente, mas mostra aqui, né? Já aquela história, ó, toma aqui essa peça, segura que mais pra frente você vai entender. E aí a história continua do momento da projeção espiritual que eles estavam fazendo. Fica meio difícil falar de uma continuação sem dar spoiler, ainda mais pra quem não leu o primeiro, né? Mas vai ser uma continuação direta, então vocês veem eles já em perigo. Aquela história, cara, não tem como não lembrar de Matrix. É aquela história assim, eles vão para um outro lugar e aí eles são atacados, eles precisam voltar. Eles são atacados tanto no mundo real, né, no mundo fora da Matrix, quanto dentro da Matrix. Então a mesma coisa acontece aqui. E é interessante você tratar esses paralelos, né, ver como é que eles estão sendo, como é que eles tratam. Como eles são magos, você fica pensando que os caras vão usar magia. Às vezes a gente tem esse conceito de magia assim, né? Tipo, blá, e o cara larga um poder. E aqui não tem essas paradas. E aí você fica pensando, pô, cadê a magia dos caras, velho? Cadê a magia dos caras? Não tem magia. Aí os caras acabam até saindo na mão, usam outras artimanhas, coisas simples, né? A magia deles é só tomar uma fumaça, aí todo mundo fica sem saber as coisas. Então você vê o que acontece com o Jack. A aceitação dele, como é difícil aceitar estar nos Invisíveis. Mais ou menos igual aconteceu com o Neo, né? De tipo, eu sou o escolhido, mas não sou, então como que eu devo me comportar? Como eu vou me comportar com relação a isso? E aí, como é de praxe do Grant Morrison, você vai ter uma outra história paralela. Você
assim, o cara coloca as coisas de qualquer jeito, tá ligado? É aquilo que eu falei da música no outro vídeo. Ele pega o reggae, aí começa com reggae, aí depois ele, no meio da música, ele joga o hardcore, depois ele joga o djent, e aí depois ele vai e muda pro rap e a porra fica maluca, meu irmão. Ele já sai jogando as coisas de qualquer jeito. Você que se vire pra entender. Eu acho que ele deve ter fumado, cheirado, injetado, feito tudo pra escrever essa história. E depois que eu li o pós-fácil aqui, então eu tive certeza que esse cara não bate bem, man. Quer dizer, talvez até bata pra quem acredita em certas coisas, mas eu acho que ele não bate bem. E aí você tem uma história que mexe com a questão do voodoo. Essa mulher tá querendo proteger o povo do lugar onde ela vive, então ela pede ajuda a alguém. Me lembrei até do Papa Midnight do Constantine. Me lembrou um pouquinho essa pegada. A história também que tem em Preacher do cara que eles vão procurar sobre o voodoo, porque também é num cemitério, tem umas cobras e tal. Então me lembrou também, não sei se vocês conseguem ver a cobra aqui e no pescoço dela. Então me lembrou também. E aí você vai vendo que assim, aí você entende um pouco mais da questão de ir para uma outra dimensão, como é que eles se comportam, o que acontece, quem está por trás disso, quem que fez. Aí você começa a entender que os inimigos dos invisíveis são entidades ou deuses ou qualquer coisa do tipo que você queira nomear, que eles estão controlando tudo, manipulando tudo para o prazer ou para a necessidade deles. E aí você começa a ver também um pouco mais das pessoas. Você vê que, vou chutar aqui e dar um palpite, né? Eu acho que ele também, o Grant Morrison deve ter alguma motivação política, porque os inimigos dos invisíveis aqui, eles têm bem aquele ar aristocrata, sabe? Londrino, britânico, a galera da realeza. Vocês podem ver aqui, ó, pela pegada dos caras, eles são bem assim desse jeito. Então de repente ele deve ter alguma coisa contra a burguesia, aquela história revolucionária. Então, não sei, né? Vamos ver. Assim, uma referência que eu captei aqui. Essa foice aqui, curva, é típica da onde? Que tipo de movimento político? E olha o que faz. Fica a dica aí, viu? Então você vê um pouquinho mais sobre os inimigos dos invisíveis. Coloca uma história paralela. Ele é maluco, meio. Um soldado que foi morto no primeiro volume, ele coloca a história da vida do cara. E quando ele vai colocar a história da vida do cara, ele vai, uma página é presente e outra é futuro, ou às vezes até na mesma página ele vai presente, futuro e passado ao mesmo tempo. E aí, se você não estiver bem atento, se você não estiver lendo com calma, com atenção, você fica perdido, maluco, perdido. Você vai ter a sensação de que você não entendeu nada, mas até que você entendeu, só que do jeito que ele coloca, você acha que não fica difícil de entender. Aí ele coloca a história desse soldado, depois ele vai e começa a contar a história da Lord Fanny, desculpe, é porque Fanny é com U e aqui é com A. Então Lord Fanny, porcaria, Lord Fanny. E aí você vê, porque ela é uma transexual, e aí aí explica toda a família, ela é do Brasil. Essa é a viagem, ela é do Brasil, então ele mostra aqui, cadê? Eu tinha marcado a página, mas eu perdi. Aqui, quem seria esse, né? Mostra aqui o Cristo Redentor de braços abertos, e aí vai mostrando a história. Ela é brasileira, mas tem ascendência mexicana, e aí vai mostrando um pouquinho disso, né? Fala bastante sobre a questão da mitologia que a gente considera, como é o nome? Azteca. Então tem várias entidades aqui que eu já vi, porque na época que eu comecei a jogar Final Fantasy tinha um dos GFs, que eram as Forças Guardiãs, né? O Guardian Forces, que o nome dele era Quetzalcoatl. E aí eu fiquei, que nome de bicho é esse? Que zorra é essa? Aí eu fui procurar saber mais um pouco e vi, né? Mitologia azteca, etc. E aí eu descobri mais um pouquinho. Então tem alguns nomes aqui que me são relativamente familiares, mas outros que eu não conheço. E aí é interessante você ver o comportamento dele quando era dele, né? Vou falar dele pela questão do gênero aqui, mas dela, da Lorde, quando era mais nova, o processo de ritual que teve que fazer, as pessoas que ela teve que encarar. E aí em contraponto você vê que ele coloca uma teoria do tempo aqui, né? Você mostra ela e aí ela fica sem saber se o momento que ela está vivendo é passado, presente ou futuro. E aí a entidade que protege ela fala que é tudo uma coisa só. A gente acha que as coisas são separadas, mas é tudo uma coisa só. Tudo pertence a uma mesma linha. Opa, e essa parte aqui é muito massa, velho. Muito massa. E aí vai desenvolvendo a história. E a gente percebe que na verdade ela no presente, o que seria o presente, está sendo enganada por um cara para poder atrair o King Mob, que é quem ele é o alvo deles, né?
Eles querem pegar o King Mob e aí eles usam ela para poder servir como isca. E aí você vê o que acontece, que ele realmente cai na armadilha, vai tentar salvar ela. Eu não vou dizer o que acontece depois, mas vocês vão poder ver. E aí depois você tem uma outra história, que é a do Jack Frost, porque ele foge dos invisíveis. Então você vê o que ele fez quando ele fugiu, até o momento que ele se descobre mesmo, sabe? Aquele momento tipo Neo no final do primeiro filme, que ele, porra, eu sou escolhido, e ele sai voando, maluco. Então você consegue ver esse momento daqui também do Jack Frost, que ele se define como o Jack Frost mesmo e fala, é agora que eu vou assumir o meu papel, vou mudar. E aí tem o bendito do pós-fácil. Olha a maluquice, né? Grant Morrison, vou ler aqui, não é muito grande não. Grant Morrison convocou todos os leitores a se masturbarem para salvar os invisíveis. A história já virou lenda no mundo dos quadrinhos, mas é verdadeira. Está na seção de cartas do The Invisibles 16. A história original, a edição original da última história desse volume, né, que é o último volume, em vez de responder a cartas dos leitores, Morrison escreveu uma carta aos leitores com a proposta de que todos se masturbassem no dia 23 de novembro de 1995, tendo em mente um sigil. Aí um sigil, do latim sigillium, ou selo, é um símbolo que você pode criar para propósitos mágicos. Morrison dá o exemplo de escrever o seu desejo em uma frase, tirar todas as vogais da frase e organizar as consoantes num símbolo gráfico. Geralmente fica um desenho abstrato. Para ativar o sigil ou sigil e potencializar seu desejo ou criar caminhos para as coincidências, como ele diz, basta pensar no símbolo durante um momento de forte excitação ou forte serenidade, dor intensa, exaustão de atividade física, meditação profunda, um salto de bungee jump ou de paraquedas, ou então um orgasmo. Como a masturbação era o caminho mais fácil, abre aspas, é privativo, confiável e a maioria aqui já é especialista, fecha aspas. Morrison mostrou o sigil na edição e pediu encarecidamente que seus leitores pensassem no símbolo durante o seu ápice, né, de momento de privacidade onanista. E aí o que era esse desejo embutido? Salvar os invisíveis. Porque o mercado estava ruim, etc e tal. O resto aí já não faz muito sentido continuar lendo não. Quem comprar também, até para poder ter o que ler ainda. Mas bate bem, man. Como é que o cara pede pra galera se masturbar pensando num sigil pra salvar a obra dele? Aparentemente deu certo, porque a obra continuou. Mas pense aí, velho. O cara que pede uma porra dessa não bate bem da cabeça não, velho. Não bate bem não. Mas vamos lá, a obra vale ou não vale a pena continuar lendo? Vale. Se você gostou do primeiro, você achou interessante, compre o segundo. Até porque eu particularmente acho que se você ler o primeiro, você já ficou preso. Já foi, já tá no gancho. E aí dificilmente eu conseguiria largar. Eu sou um cara que é chato. Passei 10 anos da minha vida assistindo aquela porcaria de Smallville. No começo era massa, mas depois eu só queria saber o fim da história. Então eu dificilmente consigo largar as coisas. Então vou esperar pra ver, né, o volume 3, 4, 5, 6. Porque eu acho que, se não me engano, foram 4 volumes e a Panini dividiu, então vão ser 8. Né, dividiu cada volume em 2. Esse daqui ainda faz parte do primeiro volume do original, né? Daqui você ainda vê aqui no índice. Você ainda vê aqui, ó, The Invisibles 9, volume 1. Então até onde terminou esse, você ainda tem o volume 1. Provavelmente o volume 2 comece no volume 3. Então é isso, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreve no canal se você gostou. Se você não gostou também, pode dar o seu negativo, sem problema. Manda pra zorra, pode me xingar que eu também não tô nem aí. Não se esqueça de me seguir e curtir as mídias sociais. As redes sociais tem todas aqui na descrição. É só você clicar que você já vai pra elas. A nota, desculpe, eu esqueci de dar a nota do Loki. A nota do Loki vai ser 880 cilindradas. E a nota desse daqui vai ser 900 cilindradas. 900 cilindradas. Eu achei esse volume um pouquinho melhor do que o outro, tá? Até porque eu também já estava mais familiarizado com o universo dos Invisíveis, então a leitura ficou um pouquinho mais compreensível, apesar de ter todas aquelas loucuras que já tinha no primeiro. Então é isso. Um beijo e um queijo e até o próximo Nerd Rider.